turma do Direito do Trabalho do Campus Central, Passo Fundo. Bom dia para vocês. Hoje é um domingo, sol maravilhoso, e eu estou aqui e vou gravar mais uma aula para vocês, uma videoaula, esta de número 10. Videoaula número 10, reportando-nos ao capítulo 10. Na aula passada, na videoaula passada de número... essa videoaula número 11. Na aula passada, que foi a videoaula número 10, nós concluímos o capítulo 9, que trouxe assuntos de relevante importância, tá? Principalmente toda a questão dos adicionais, adicional noturno, com as suas peculiaridades, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de hora extra, assuntos extremamente importantes para o nosso dia a dia, para quem vai viver as lides do mundo empresarial, tá? Vimos também a possibilidade de redução no salário dos empregados previsto no artigo 503 da CLT, tá? Que também é um assunto de extrema importância, de relevante importância. E assim, com a videoaula número 10, concluímos o capítulo 9, e agora partiremos para a videoaula número 11, reportando-nos aos assuntos previstos no capítulo 10 do nosso paper, ok? Solicito a sua bondade no sentido de abrir o seu computador, quem imprimir o seu polígrafo, no capítulo 10, para fazermos um acompanhamento, e também utilizem a sua CLT na mão para que nós possamos conferir os artigos que essa videoaula número 11ª, ou número 11, se quiserem, ela é bem sucinta, bem objetiva, porém eminentemente prática. São assuntos do nosso dia a dia que nós precisamos, todos aqueles assuntos básicos, a exemplo do capítulo 9, capítulo 10, assuntos extremamente importantes para a vida prática do nosso dia a dia enquanto gestores de capital humano. Vamos começar a nossa videoaula número 11, falando do artigo 442, parágrafo único da CLT. Se vocês abrirem a sua CLT, no artigo 442, parágrafo único, 442, parágrafo único, nós vamos ver que fala do assunto cooperativa. Tá? Diz lá o parágrafo único do artigo 442. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre elas e seus associados, e nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Muito importante esse artigo. Em síntese, interpretando e parafraseando esse artigo,
Artigo 4.2, parágrafo único, a CLT não é outra coisa senão a definição clara de que todo o cooperado de uma cooperativa, obviamente, seja ela uma cooperativa, uma cotrijal, que tem N cooperados, muitos cooperados, milhares, eles até certo ponto dão a impressão que eles têm uma certa dependência, um certo vínculo obrigacional, até empregatício. Por quê? Porque eles pegam a semente na cooperativa, pegam o insumo na cooperativa, plantam na época que o técnico agrônomo da cooperativa determina, essa variedade é do cedo, do médio, do tarde, tem que ser aplicada de tal maneira, plantada de tal jeito, com tais cuidados, tá? E ao longo do desenvolvimento da cultura, tem algum problema, tem precisa algum inseticida, algum veneno lá para matar a lagarta, etc. E os técnicos desta cooperativa, tá, determinam, tá, aos seus cooperados como que eles devem agir para ter uma alta produtividade e alta probabilidade de sucesso na sua plantação. Dá um vínculo tão grande que parece que cria uma relação de dependência entre o cooperado e a cooperativa. Parece que o agricultor fica empregado da cooperativa. Faltou dinheiro, ele vai correndo na cooperativa, eu quero ir lá no supermercado, fazer compra ali, alimento, uma caminhonete cheia de alimento por mês, uma sacola enorme, e não tenho dinheiro para pagar. Não tem problema, leva e anota. Cada mês está levando um rancho, né? E vai acumulando lá. O senhor está devendo a semente, os adubos, os inseticidas, o rancho que o senhor pegou a cada mês lá, que chamam de rancho, chamam alimentação do mês, vai anotando. Aí chega o final do ano, o sujeito está devendo R$500 mil. Tá? O que ele faz com a plantação? Ele colhe, tá? Também com os cuidados, umidade, etc. Tal, e entrega tudo lá na cooperativa. E a cooperativa abate todas as suas despesas que ele teve ao longo do ano, de semente, de insumos, de inseticidas, de bactericidas, os alimentos que ele comprou ao longo do ano, deu R$500 mil. Entra toda a produção, a receita da safra dele, que deu R$1 milhão. Ótimo. Abate toda a dívida, sobrou R$500 mil à disposição. Aí ele saca um pouco de dinheiro, o resto ele deixa lá, em soja, não fatura. Quando faltar dinheiro, ele vai lá, fatura 50 sacas, 100 sacas, 1000 sacas, e vai fazendo dinheiro conforme ele... Então é um estreito relacionamento, uma sincronia total entre o produtor e a cooperativa. Dá uma impressão que ele está constantemente obedecendo ordens, dá uma impressão, quem vê a distância, sem uma análise mais profunda, que ele é tipo um empregado da cooperativa. Mas não é. Não, ele é sócio da cooperativa, como se sócio de uma empresa fosse. Sócio de empresa não é empregado, é sócio. Sócio de cooperativa, associado de cooperativa não é empregado, é sócio. Portanto, não vai gerar vínculo empregatício nunca. Assim como tipo a Unimed, é uma grande cooperativa médica, de serviço médico, hospitalar, odontológico, laboratorial, etc. Então, todos os médicos, bioquímicos, etc., que prestam serviço para a sua cooperativa Unimed, não vão ter vínculo empregatício com ela nunca, porque são meros associados da sua cooperativa. Tá? Eles também têm poder de mando, de voto, e não são empregados, embora sincronizados com diretrizes da cooperativa, com determinações, tipo os agricultores, determinações técnicas de tempo de semente, de condição de plantio,
e os médicos dentro de uma tabela de valores, de enfim, um procedimento uniforme, oriundo da empresa, entre aspas, cooperativa, que dá as diretrizes para o bem da categoria, mas não gera vínculo empregatício nenhum. Outro detalhe importante, você tem lá a tua empresa, a empresa onde você trabalha, tem uma assistência médica lá, não tem assistência médica, vão tudo lá, tem um probleminha, vai lá pelo SUS. Aí chega um dia frio de inverno, que vem agora, frio, chuva, inverno, neve, gripe, papá, onde é que você vai? Estou me sentindo mal, estou com problema de dor de cabeça, de gripe e tal, onde é que vai? Vai lá na fila do SUS buscar consulta, esperar médico, etc. Já você vai amanhã, aquele dia já está perdido, e o turnover organizacional da empresa, ou seja, a rotatividade, desculpe, o turnover não, o absenteísmo, que é o número de... Turnover é a rotatividade dos empregados, nada a ver. O absenteísmo, que é o número de faltas que os empregados, que acontece com os empregados na empresa nesse período, inverno, frio, chuva, né, aumenta, são mal assistidos, então a empresa também fica um pouco desconfortável, faltando muita gente, ela resolve contratar um médico especialista do trabalho. Esse médico vem todos os dias, das 8 às 9, chega ali, tua empresa tem 100 empregados, vai ter sempre uns 5, 4, 6, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que estão ali, um dor de cabeça, outro febre, o outro tem um probleminha tal. Aí o médico prontamente chega na primeira hora, examina todos eles, tem a ficha funcional, acompanha toda a vida de cada um, a vida médica de cada um. E fulano, Joãozinho, você está mal mesmo, pega aqui, tá um atestado, vai para casa, toma esse remédio, está medicado, ok? Você está mais ou menos, tá com uma dorzinha de cabeça, toma ali um calmantezinho, um Tilenolzinho e dá um tapinha nas costas e dá uma força e vai para o trabalho. Então, em pouco tempo, esse médico especialista em medicina do trabalho, que conhece todo mundo, que tem uma larga experiência, conhece a pessoa, ele chega em poucos minutos, você tem 5, 10, 4, 5, meia dúzia, 10 empregados, ele examina todo mundo, quem está doente efetivamente dá o atestado, manda, medica e manda repousar, quem está mais ou menos dá um apoio moral, um calmantezinho e manda trabalhar, uma gripezinha simples, alguma coisa assim, resolve tudo. O que acontece? A empresa ganha com isso no índice de absenteísmo, diminui as faltas, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, protegidas, acompanhadas por um médico da confiança. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo. Adivinha quem é que paga? A empresa empregadora, evidentemente. O empregado está assistido. Só que em vez de ir lá na Vila do Sul, esperar, não sei o que, madrugada, ficha, não vem um médico, de tarde, se foi o dia, aquele caos. Enquanto que aí ele tem um atendimento VIP, né? Na hora, marcado, com agilidade, com postura, com segurança. Então, o que acontece? Tem um custo, mas daqui a pouco o custo desse médico, ele se paga pelo índice de absenteísmo que foi reduzido, em função de um belo atendimento do médico que vem todos os dias, ou daqui a pouco, se a tua empresa é pequena, vem segunda, quarta e sexta, ou se é muito pequena, vem segunda e quarta, vem terça e quinta. Ali uma questão, é um critério a ser acordado, a ser negociado entre a empresa empregadora e o médico especialista. Daqui a pouco é até melhor que venha todos os dias, numa visita bem rápida, antes dele ir para o consultório, hospital e tal, passa ali 8 da manhã, rapidinho, quantos tem hoje? Não, tem 3, pá, rapidinho, atende todo mundo, medica, resolve tudo. Onde é que eu quero chegar? Se for um médico normal ali, da cidade ali, que não é cooperativado, ele vai ter vínculo empregatício com a tua empresa. Ah, não, mas eu fiz um acordo ali, ele não precisa registrar a carteira. Tudo bem, pode até acontecer, só que tem um risco. Se um dia der um desentendimento e ele ficar meio magoado, alguma coisa, ele poderá fazer uma reclamatória trabalhista e vai ganhar. Por quê? Porque ele tem as características da relação de emprego, ele tem uma certa dependência, ele tem que vir naquele dia, naquele horário,
Tá? Então ele tem dependência hierárquica, ele não pode vir lá a hora que ele bem entender, de madrugada, 10 da manhã, tirar os empregados da rua, do trabalho, até aí das 8 às 11, às 10, eu não sei se o empregado foi embora, não foi. Então nós combinamos que é 8 da manhã, vai ser 8 da manhã. Então ele tem uma dependência hierárquica. Ele ganha pelo que faz, onerosidade. Ele tem continuidade todos os dias. Ele cumpre horário, 8 da manhã. Ele é exercido por pessoa física e não por uma empresa, tá? E é uma obrigação personalíssima, ou seja, preencheu todos os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Então, esse médico, aparentemente, não vou dizer que vai acontecer. Normalmente, os médicos são pessoas muito sérias e pessoas maravilhosas que cumprem o que falam. Mas lá pelas tantas, chega 1 ano, 2, 3, 4, 5, aí deu um problema, desentendimento, que pode acontecer e deu um dissabor. Aí o médico, não, eu vou reclamar, eu tenho vínculo empregatício. E o pior que tem. E vai ganhar tudo. Qual é a diferença? A diferença é entre vínculo e não vínculo, você sabe, né? Cadê o FGTS não recolhido? Cadê a previdência do empregado não pago? A do empregador não pago? O 13º do ano não pago? As férias com 1/3 não pago? Então, se você pagava 5 mil por mês, vai dar o dobro, vai dar 10 com todos os encargos. E com altíssima probabilidade de ganhar, em havendo um desentendimento que pode acontecer. Nós somos humanos. Nós também, daqui a pouco, nos equivocamos, nos ficamos constrangidos, pode acontecer eventualmente um desentendimento. Esse médico vai entrar com uma reclamatória contra você, tomador de serviço, e vai ganhar. Agora, tem um detalhe, onde é que eu quero chegar? Se esse médico for cooperado, for um médico associado à Unimed, à cooperativa dos médicos, não vai dar vínculo empregatício, nunca. Por quê? O final do artigo diz assim, muito claro, tá? O tomador de serviço. Só que daí a tua empresa tomadora do serviço médico vai fazer um contrato não com o médico, vai fazer um contrato com a empresa cooperativa prestadora de serviço médico. Um contrato de direito civil entre a tua empresa, tá, que emprega as pessoas, com a cooperativa, que manda um médico cooperado todos os dias, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, na tua empresa, naquele horário acordado, fazer aquela visita e zelar pela saúde daqueles teus colaboradores, tão bem quanto possível. Então, o que acontece? Aí você tem que estar muito tranquilo e tem uma vantagem. Aliás, algumas vantagens. A primeira vantagem é que você não vai ter o risco de vínculo empregatício. Ficou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, com dissabor ou não, com um dia pode terminar esse contrato. Deu uma crise, aí vou cortar a assistência médica. Vou mandar esse empregado lá para a Feira do Sul, não tenho mais dinheiro para pagar o médico, estamos aí a perigo, tá bom. Então, poderá acontecer um final, um dia, a rescisão do contrato, vai dar um dissabor, vai dar vínculo empregatício. Se o médico for cooperado, porque você fez um contrato de direito civil entre a tua empresa, tomador de serviço, e a cooperativa médica, que, por sua vez, selecionou um médico especialista em medicina do trabalho e mandou ele lá todos os dias, ou 3 vezes por semana, conforme acordar no contrato, durante 1 hora, um pouco menos ou mais, depende do número se tiver 100, 200, 300 empregados, não vai fazer 1 hora. Vai ter lá 5, 10, 15, 20 empregados por dia. 1 hora não consegue fazer, se é muito empregado. Então, vocês vão acordar que o período vai ser das 8 às 10, todos os dias, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O âmago da questão está no sentido de que, primeira vantagem, tua empresa contratou a cooperativa que mandou um de seus cooperados médicos prestar serviço. Não vai dar vínculo empregatício nunca, fica tranquilo. Segunda coisa é que se um dia você faz um contrato com um médico aí, então, um dia eles, vou ficar 1 mês de férias. Aí como é que tu fica? Não, porque tu vê, eu preciso sair. Aí tu fica 1 mês sem os teus empregados assistidos. Um pouco esquisito. E ele vai dizer que tem que sair, tem que descansar, e tu também não tem muito argumento. Então, agora, se ele for um médico da cooperativa, esse médico vai
entrar em férias. A cooperativa manda um colega substituto. Esse médico vai sair, fazer um congresso, não sei onde, vai ficar uma semana fora. Vem um outro colega. Esse médico ficou doente, o médico também adoece, está afastado por uma ameaça lá de coronavírus, está afastado. Manda um colega. Vantagem, número 1, tu não vai ter vínculo, uma probabilidade de vínculo empregatício, nunca. Número 2, sempre que ocorrer uma ausência desse teu médico, às vezes ele pode ser chamado, uma urgência, hoje não posso ir, aconteceu um imprevisto, tenho que fazer uma cirurgia, aí tu fica lá com teus empregados sem saber o que fazer. Então, quando se trata de cooperativa, toda vez que o médico tiver um impedimento por férias, por viagem no congresso, por alguma doença, por uma emergência, a cooperativa tem a obrigação de mandar um substituto, ou seja, você vai ficar servido sempre. Essa também é uma outra vantagem muito importante. Então, espero que tenha ficado bem claro o artigo 442, seu parágrafo único. Depois nós temos aí o artigo 443 e 445 e 451 da sua CLT. Repito, artigo 443, 445 e 451. Basicamente, esses artigos tratam do seguinte aspecto que eu vou dar de uma forma bem resumida para vocês. Eu gosto muito de botar isso aqui no quadro, fazer umas anotações e dar umas pauladas no quadro, e eu acho muito bonito aqui. Eu não fico tão confortável falando aqui numa tela de computador, mas eu espero que vocês consigam acompanhar. Então, o 443, 445, 451 da sua CLT, resumindo os três, eles dizem o seguinte: eles falam do contrato de trabalho. O contrato de trabalho entre o empregado e a empresa pode ser por prazo indeterminado e por prazo determinado. O que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado? É quando você começa a trabalhar na empresa, amanhã, segunda-feira, e eles só anotaram lá que você vai ser um auxiliar de vendas, vai ganhar tanto, começou segunda-feira, amanhã, que é o dia 15, correto? Dia 15 está começando tal, e tranquilo, e não fizeram anotação nenhuma na sua carteira. Ou seja, você trabalhou segunda-feira o dia inteiro, correto? Repito, trabalhou segunda-feira o dia inteiro, não fizeram anotação nenhuma de contrato de experiência, saiu segunda-feira, entrou terça-feira, você está trabalhando na empresa por prazo indeterminado. Até quando, professor? Até quando a empresa quiser que você fique trabalhando. Quando ela não quiser mais, ela te dá um aviso prévio. Até quando você quiser trabalhar na empresa. Quando você não quiser mais, você pede demissão. Avisa com 30 dias de antecedência. Ou seja, repito, contrato por prazo indeterminado é aquele que o empregado entra na empresa, começa a trabalhar, não tem observação nenhuma na carteira, ele está por prazo indeterminado. Ou seja, a parte que quiser sair deve dar obrigatoriamente um aviso prévio para outra parte. Vamos dizer que você trabalhou segunda, terça e quarta, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ok? Não quero mais trabalhar nessa empresa aqui porque me surgiu uma outra oportunidade numa outra empresa, vou ganhar melhor. Ótimo, tudo bem. Quer sair? Pode, só tem um detalhe. Você deve avisá-la com 30 dias de antecedência. Professor, mas eu trabalhei só 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não interessa. Você entrou na empresa por prazo indeterminado, você quer sair, deve avisá-la com 30 dias de antecedência. Se você trabalhou um dia, 2, 3, 4, uma semana, a empresa não gostou muito de ti, quer demiti-lo. Como você está por prazo indeterminado, ela deve lhe avisar com 30 dias de antecedência. Então, se ela quer dizer, ela quer demitir, ela pode, só que ela está te dando um aviso prévio, vai dizer, até os primeiros dias lá de julho, até os dias 15 de julho, coisa parecida, estou te dando um aviso prévio, tu vai ser nosso empregado, depois vamos rescindir o contrato. Mas até lá tu vai ganhar 1 mês de salário, 1 mês de décimo, 1 mês de férias proporcionais, décimo profissional, etc, etc, porque
você entrou na empresa por prazo indeterminado. Quem quiser sair, dá a outra parte o aviso prévio de 30 dias. Tudo bem, pessoal? Depois, o contrato de trabalho pode ser por prazo determinado, de duas formas. Por contrato de experiência, você começou a trabalhar, botar lá na tua carteira, contrato de experiência por 30, 60, 90 dias. Então, é por prazo determinado. Vamos fazer por 30 dias. Se nós nos entendermos, a empresa gostar de ti e você se sentir confortável na empresa, vamos continuar. Senão, nós vamos parar. Por isso que ele é um contrato por prazo determinado. Terminou o contrato de experiência, termina. E por obra certa. Tá? O que é por obra certa? É quando... Deixa eu só dar mais uma palavrinha sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência pode ser no máximo 90 dias, ok? No máximo 90 dias. Porém, ele pode ser renovado por uma vez. Então, você pode fazer 30 dias mais 60, tá? 45 mais 45, pode fazer 60 mais 30, pode fazer 20 mais 70, pode fazer 70 mais 20, pode fazer qualquer combinação, contanto que o somatório dos dois períodos não ultrapasse 90 dias. O prazo limite é 90 dias. Agora, tem um detalhe. Aí você pode renovar uma vez. Por quê? Porque eu fiz 30 dias. O empregado está mais ou menos, parece que está bem, mas não temos certeza. Renova por mais 30, por mais 60. Tá? É um livre-arbítrio teu. Né? Agora, se você fez por 30 dias, tá ótimo, tá excelente, não tenho dúvida, esse cara vai ficar conosco, tá? Então não precisa mais renovar, se não tem essa certeza. Tá? Então o contrato pode ser de no máximo 90 dias, somando os dois períodos, mas pode ser menos. Tá? E pode, não quer dizer que deve, pode ser renovado por uma vez, desde que você não faça de cara com 90 dias o contrato. Se tu fizer de cara 90 dias, tu não pode renovar. Ok? Quando que normalmente se faz o contrato já direto de 90 dias, tem empresa que o sujeito entra ali e faz 90 dias, tá. Olha a grande desvantagem de ter uma pessoa que não estudou direito do trabalho gerenciando um departamento de capital humano. Daqui a pouco a pessoa meio não avisada, ela faz de cara o contrato experiente de 90 dias de cara. O que acontece? O empregado trabalhou 5 dias, trabalhou 4 dias. Tá? Você fez um contrato de 90 dias na carteira. Trabalhou 4 dias, mas empregado não tem condição, olha ali, é um torneiro mecânico, tá um índice de rejeição de parafusos que ele faz ali, cada 100 ele aproveita 50 e 50 desperdiçar, não tem condição. Trabalhou 4 dias, você fez um contrato de experiência de 90 dias. Resultado, falta quanto? 86 dias para concluir o contrato. Não quero mais empregado, vou demiti-lo. Tá ótimo, pode. Só que você vai ter que pagar o equivalente a 43 dias de aviso prévio. Por quê? Porque a parte que não cumprir o acordado, repito, fizeram o contrato de experiência em 90 dias. Daí a pessoa trabalhou 4 dias, faltam quanto? 86 dias para trabalhar. 86 dias. A parte que promover a rescisão desse contrato vai pagar a outra parte, o equivalente a 50% dos dias faltantes. Quantos dias faltam? Se era 90, trabalhou 4, faltam 86 dias para concluir o contrato. A empresa quer demitir? Pode, porém vai indenizar o equivalente a 50% dos dias faltantes. Faltam 86, 50% é 43. Então é um desperdício de dinheiro nas mãos de uma pessoa despreparada. Portanto, o empregado trabalhou 4 dias, eu quero sair. Pode. Você vai indenizar a empresa empregadora,
no equivalente a 50% dos dias faltantes. Correto? Então, qual é a técnica para você que estuda direito do trabalho e vê a vantagem? Você contrata para um período pequeno, de 30 dias, tá? 30 dias ele vai trabalhar, vamos dizer que trabalhou 20 dias, tu achou que não tem mais condições, faltam apenas 10 para cumprir os 30. Então, tu vai pagar 50% de 10, que é 5 dias. Tá ótimo. E digo mais, por que não fazer por 20 dias? Mais 70. Em 20 dias tu vai chegar à conclusão, se uma telefonista é ótima, tem uma voz maravilhosa, atende bem os clientes, não preciso 30 dias, 90 dias para saber se uma telefonista é ótima, tem um bom relacionamento, uma boa dicção maravilhosa, já que a telefonista é o cartão de visita, ou o telefonista é o cartão de visita da empresa. Correto? Se eu contratei lá uma pessoa para digitar um monte de trabalho, eu preciso 90 dias para saber se a pessoa é bom digitador, ou uma semana é o suficiente, 20 dias. Tá? Um motorista, eu preciso 90 dias para saber se ele é bom motorista. Se ele for péssimo motorista, vai capotar uma carreta por dia durante 90 dias, vai falir a empresa, certo? Então tem funções, uma senhora que vai fazer a limpeza, né? Toda caprichosa, tudo limpo, organizado, bonito, ambiente cheiroso, eu preciso 90 dias para saber se ela é caprichosa, ou uma semana é o suficiente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quanto mais manual for a atividade, quanto mais operacional for a atividade, limpeza, motorista, digitação, voz, telefone, comunicação, essas funções básicas, elementares, uma semana, 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias, está ótimo para saber se a pessoa está desempenhando a contento ou não. Tá? Enquanto que eu vou contratar um gerente de exportação para ir lá nos países árabes lá para tentar ampliar a nossa exportação de frango, de carne de suína lá para a Rússia, não sei para quando. Pessoal, 30 dias eu vou demorar para marcar uma audiência com o assessor do poder decisório da empresa tal, etc., eu não entendo, não falo árabe, vou ter que levar um intérprete, 30 dias eu vou conseguir agendar para conversar, para depois ter outro encontro, para depois vir alguém inspecionar o nosso produto. Pessoal, dependendo da função extremamente estratégica, uma coisa muito intelectual, superintendência da empresa tal, gerente de exportação, gerente de mercado, tal, ele leva às vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano para começar a mostrar o trabalho. Então notem bem, quanto mais elementar for a função, eu preciso pouco tempo para ver resultado. Limpeza, eu vou contratar uma cozinheira lá para o refeitório industrial da nossa empresa, lá fazer alimento. Pessoal, eu não preciso 90 dias para saber se ela vai queimar toda essa comida, vai fazer um alimento bem feito, uma semana, 15 dias tá ótimo. Tá? Concluindo e resumindo, quanto mais estratégica, mais intelectual, mais elevada for a função, eu preciso mais tempo para conferir resultados bons ou ruins. Quanto mais elementar for a função, uma coisa mais prática, objetiva, que depende mais da parte manual, operacional, menos tempo eu preciso para conferir se os resultados são ótimos ou são ruins, correto? Portanto, funções bem elementares, contrato de experiência de 20 dias, 1 mês, e renova se for o caso. Total, 90 dias no máximo, com o somatório dos 2 períodos. Tá? Outro aspecto, quanto ao contrato por prazo determinado, contrato de experiência, que eu já expliquei, e contrato por obra certa.
Se você vai fazer, vamos dizer que vão fazer lá em Casca, lá em Soledade, lá em Carazinho, na entrada da universidade, se nós tivéssemos ali um cofre de dinheiro sobrando e tal, vamos fazer um cartão de visita ali na entrada do campus, uma coisa maravilhosa lá, seja bem-vindo ao PF, não sei o que, campus tal, papá. É uma coisa que você faz uma vez na vida, não é uma coisa rotineira. Rotineira da universidade é dar aula todo dia. Agora lá pela Santa ela vai fazer uma coisa fora do objetivo dela, que é dar aula. Então quando você vai fazer uma obra certa, que sai daquele objetivo da empresa, o objetivo do banco é comprar e vender dinheiro, agora ele vai fazer uma reforma especial na agência que vai demorar um determinado tempo, então ele vai fazer um contrato por obra certa, correto? Ele vai fazer uma obra que não tem nada que ver o banco comprar e vender dinheiro, é uma obra de engenharia civil, que ele faz uma vez na vida naquela agência, depois fica 20, 30, 50 anos sem fazer. Então, quando você vai fazer uma obra certa, tá? Lá na tua empresa, que tem início, meio e fim, tá? Comprar e vender tu faz a vida inteira, dar aula o PF faz a vida inteira. Agora, fazer uma obra esporadicamente, lá num campus, uma vez na vida, ela faz uma obra certa, que tem início, meio e fim. Quando for fazer essa obra certa, que tem início, meio e fim, e que ela dura menos de 2 anos, tá? Que é o melhor, que ela dura mais de 90 dias, porque se é até 90 dias você faz contrato de experiência. Se é uma obra que dura menos, você faz um contrato por obra certa, que pode ser até por 2 anos, renovável por mais 2 no máximo, tá? Então aí o que tu faz? Faz um contrato prevendo quanto vai durar a obra e deixa se ela tu prevê que vai demorar 1 ano, coloca lá 11 meses. Aí o que acontece? Tu pode renovar uma vez, pelo período igual ou inferior daquele que você fez o primeiro contrato, correto? Esse laboratório especial que nós vamos montar no campus tal, lá para montar um curso de Química ou Biologia novo, não sei o que, vai demorar 8 meses, 2 técnicos montando isso aqui. Então faz por 7 meses. Por que não contrato de experiência? Porque o contrato de experiência só até 90 dias. Acima disso é contrato por obra certa. Aí faz por 7 meses. Quando está terminando ali, falta, agora eu vou fazer uma boa avaliação, demora mais 1 mês. Não, 25 dias, 40 dias. Aí você faz um contrato complementar para fechar exatamente a obra com aquilo que está no contrato. 7 meses, botou mais 30 dias, fechou 8, terminou, foge do aviso prévio. Não tem que dar aqueles avisos prévios, trabalhado, indenizado, não sei do que o empregado tem um efeito redutor na sua jornada de trabalho, numa semana, 2 horas por dia. Então termina a obra, termina junto e foge do aviso prévio quando for obra certa, fora da atividade fim da empresa. Atividade fim do banco é comprar e vender dinheiro. Atividade fim da UPF é dar aula. Então o banco fez uma agência, que não é fora é uma engenharia civil. A UPF fez lá uma obra especial, um laboratório, um monumento ali de entrada na universidade, faz uma vez na vida. Obra certa, acima de 90 dias, porque senão tu faz contrato de experiência, abaixo de 2 anos, podendo renovar por um período igual ou menor, nunca maior, daquele do primeiro contrato. Ok, pessoal? Agora vamos lá para o artigo 444 da nossa CLT, confiram lá, por favor. Eu já dei esse artigo, estou apenas repetindo. O artigo 444 da CLT, se vocês visualizarem lá, vocês vão conferir que empregado e empregador podem negociar livremente o seu contrato de trabalho, em tese. Tá lindo, né? Pode sentar, tomar um chimarrão, um café. Agora não está dando para tomar chimarrão. Vamos tomar um café, um chazinho e vamos negociar 1 hora, 2 horas, cláusula por cláusula. Em tese, pode. Repito, empregado e empregador podem negociar livremente os detalhes, peculiaridades do seu contrato de trabalho, desde que ambas as partes, empregado e empregador, respeitem integralmente o que prevê a OIT
Organização Internacional do Trabalho, o que prevê a Constituição Federal, tá? O que prevê a CLT e o que prevê o dissídio daquela categoria, se é bancário, metalúrgico, comerciário, industriário, construção civil, etc, etc, etc. Então tá lindo. Pode negociar à vontade, vírgula, desde que ambas as partes se comprometam em respeitar integralmente o que prevê a OIT, Organização Internacional do Trabalho, CF, Constituição Federal, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Eu decido a respectiva categoria, que tem dissídios com 120, 100, 120, 150 cláusulas. Então, tu tem que, é uma mini Bíblia, uma mini CLT, que você tem que decorar e saber tudo daquele dissídio. Tem que respeitar integralmente esses 4 itens. O que sobrar, pode negociar. Professor, o que sobra para negociar? Quase nada. Vai sobrar o salário, se é um pouco mais ou menos. Se tem 2 fábricas, uma lá na Vera Cruz, indo para Carazinho, outra indo para Amaral, Casca, ali no bairro São Cristóvão. Meu prezado gerente, eu moro pertinho dessa aqui, na saída de casa. Pode trabalhar nessa aqui, que é ao lado da minha casa? Pode. Local de trabalho, horário do dia, da noite, salário um pouco mais ou menos. No fim é o que sobra negociar, porque o resto tudo está previsto. Ou está previsto na OIT, trabalho do menor, trabalho escravo, esse tipo de coisa. Ou está previsto na Constituição Federal, na CLT, Unicídio. Está tudo previsto aí. Nós temos as 2 partes, vamos fazer o quê? No fundo, baixar a cabeça e obedecer o que prevê isso aí. Tá? Então, se eu fizer essa pergunta aí numa segunda avaliação, você pode me responder. Empregado, empregador, pode responder livremente, pode negociar livremente o seu contrato de trabalho? Pode sim, contanto que respeitem integralmente o que prevê as 4 itens importantes, que são o que eu falei, pode usar siglas só, OIT, Constituição Federal, CLT, destino. Tudo bem, pessoal? Importantíssimo esse artigo. Tá? Agora, avançando o nosso polígrafo, aí nós temos o artigo 457, o artigo 457 da nossa CLT, incluem no salário as gorjetas que o empregado receber. Pessoal, isso aqui é muito importante mesmo. Tá? Um empregado que trabalha lá num posto de gasolina, num restaurante, vamos pegar um exemplo ali num posto de gasolina. Nós aqui no interior, no meio do mato, da soja, aqui a gente não é muito acostumado a dar gorjeta. Não é nossa praxe. Agora você vai num grande centro, uma grande cidade, mas tudo é movido por dinheiro, por gorjeta, N coisa entra a gorjeta. Vamos pegar o caso específico, podia ser um restaurante, vamos pegar um posto de gasolina. Tem um posto de gasolina de grande circulação ali numa entrada, numa grande capital, saída, coisa parecida, e passa lá um sujeito, veio estar de viagem, a família, chega ali, o garçom olha, desculpe, o frentista lá olha a placa, o senhor vem de longe, está indo, não sei para onde e tal. Bom dia, como é que foi de viagem? Seja bem-vindo, papapá, o senhor quer abastecer? Abastece, limpa para-brisa, como é que está a água, papá, e para onde é que o senhor vai? Ora, agora vou para a praia de Santa Catarina. Cuidado, meu prezado, que ali tem um sinal aí de uma curva muito perigosa, que dá muito acidente no quilômetro tal. É mesmo, sim, cuidado ali que tem muitos pardais aí que identificam a velocidade, pá. Pô, mas que pessoa maravilhosa aí, que nos deu um apoio aí, quis saber, desejou boa viagem, foi gentil, limpou o para-brisa e ainda se preocupou com a nossa viagem. É evidente, não tem coração tão duro assim que não abra a carteira, não dê R$10, R$5, R$2, R$1, 50 centavos, não interessa, mas vai dar uma gorjeta, com altíssima probabilidade. E outro também dá. Resultado, esse frentista ele fica cada vez mais motivado, mais gentil, atende bem as pessoas, porque sabe um bom atendimento vai sair dinheiro. Resultado, chega no final do mês, esse sujeito ganha, e se for mais ou menos, não vem ao caso, ganha, uma hipótese, primeiro, ganha R$1.500 da empresa empregadora, que é o dono do posto. E dada a sua gentileza, a sua motivação, a sua educação, a sua polidez, a sua
afinidade com esses clientes, ele acaba recebendo mais de 1.500 por mês de gorjeta. Tá? Ah, professor, 1.500, mas que fosse 1.000, que fosse 500, não vem o caso. Estou até exagerando um pouquinho para chamar a atenção, mas que ocorre normalmente. Qual é o ganho dele no mês? R$3.000. 3.000 é a renda que ele bota dinheiro vivo no bolso e vai embora. 1.500 do empregador e 1.500 nós damos para ele porque fomos maravilhosamente bem atendidos, ficamos satisfeitos. Calibrou pneu, limpou para-brisa, quis saber se a bateria do veículo está boa, a água do coisa, não sei das quantas, se é um cara que vem de fora, para onde é que o senhor vai, dá umas dicas, ele sabe tudo. Sai uma gorjeta, com certeza, tá? Total de ganho, 3.000 por mês. Tá? 1.000 do empregador e os outros 1.000 nós pagamos. Até aí tudo bem. Qual é a consequência que vai ter para o empregador? Final do mês ele tem que recolher FGTS sobre 3.000 e não sobre 1.000. Previdência, empregado e empregador sobre 3.000. INSS sobre 3.000 e não sobre 1.000. Chegou final do ano, 13º salário, em cima de 3.000 e não em cima de 1.500. Férias com mais 1/3 em cima de R$3.000 e não em cima de 1.500. Professor, isso quase ninguém faz. Concordo contigo, quase ninguém faz. Mas o correto é fazer. O passivo trabalhista está aí. Tem um monte de advogados aí, teus colegas se formando, querem mostrar serviço e aonde der para um ali, se tiver 30 empregados no posto, depois cada um que vai se demitir vai um, só muda o nome lá e o período de trabalho e deu. Então peço atenção a você, meu querido gestor, que amanhã depois você de casca vai ser um bom contador lá de empresas e entre elas vai ter donos de postos de abastecimento e donos de restaurante. Então você atente bem para esse detalhe que é muito importante. Tá bem? Ainda mais, além das gorjetas que incluem no salário também as comissões, percentagens, gratificações, tá? Se a empresa dá todo ano um salário a mais, um 14º salário, vai incluir no salário, tá? Comissões, eu ganho R$1.000, 1.500 de salário e mais tanto de comissão que dá mais 1.500, o salário é 3.000, não é 1.500. Percentagem, eu ganho uma percentagem sobre as vendas que a empresa faz num todo, 0, não sei o que, agrega o salário, tá? Então, repito, artigo 457, atentem bem para o detalhe das gorjetas, principalmente postos de abastecimento e restaurantes, e lembrando que lá na empresa inclui no salário, em primeiro lugar, aqueles adicionais, quem faz muita, hora extra, tá? Quem trabalha à noite, adicional noturno, adicional de hora extra, adicional noturno, periculosidade e insalubridade, todos esses índices, tá? Agrega ao salário. Além disso, agrega ao salário também, inclui no salário as comissões, as percentagens e as gratificações. Porém, não inclui no salário as diárias, ajuda e custo que não exceda 50% do teu salário. Então você sai ali, trabalhar para a empresa, comprar, vender, vistoriar, dar assistência técnica, etc. E você teve um gasto lá de pedágio, de almoço, de refeição, de lanche, de pedágio, quilômetro rodado, hotel, pernoite, enfim. Recolhe todos os documentos, pagou, peguei dinheiro, paguei. Soma tudo, está aqui as notas fiscais bonitinho, e você leva lá para a parte administrativa, que vai ser lançada a contabilidade, e pega aquele dinheiro, faz o ressarcimento daquela despesa assim que você voltar. Não inclui no salário, é uma mera reposição das despesas que ocorreu com a tua viagem, com a tua prestação de serviço. Tá? Outra coisa importante, pessoal. O artigo 458 determina que se inclui no salário a alimentação, a habitação e o vestuário. Então, repito, tem empresa, não, porque eu vou dar de presente alimentação para o meu empregado,
meu querido gestor, não dá de presente, cobra. Ah, professor, que egoísta, por que não dá? Porque vai dar dor de cabeça para ti que vai dar. Cobra, mas cobra se quiser, tu ama teu empregado, um cara excelente, colaborador, 10, tu vai dar R$100 por mês, R$500 por mês de alimentação, 1.000, não me interessa, cobra R$1, cobra 2, cobra um valor simbólico, tá? Mais cobra. Significa dizer que tu não está dando de graça. Tá? Ah, vou dar uma casa para o meu empregado morar aí, vou dar de graça a casa. Não dá de graça a casa, cobra. Quanto vale essa casa? Bah, uma casa boa vale R$1.000 de aluguel. Cobra 10, cobra 20, cobra 50, cobra 5, cobra 1. A casa é minha, diz o empregador. Eu quero alugar para quem eu quero, pelo preço que eu quero. Tá? Se esse cara é meu colaborador, está me ajudando, custa 1.000, mas eu vou alugar por 10, pro forma, mas cobra, faz um contrato de locação bonito. Por quê, professor? Pelo seguinte, quem dá habitação, dá moradia de graça para o empregado, dá 25% a mais no seu salário. Quem dá alimentação de graça para o empregado dá 20% a mais no seu salário. Só aqui dá 45%. Se a pessoa ganha 1.000, não ganha 1.000, ganha 1.450. Qual é o resultado? Todo mês ele ganha 1.450, um pouco de salário e um pouco de alimento. Um pouco de salário e um pouco de moradia e alimento, que dá 25% de habitação, 25% de habitação, 20% de alimentação, somos 2, 45, mais 1.000 que eu ganho por mês 1.450. Resultado, todo final do mês eu tenho que recolher FGTS em cima de 1.450, INSS em cima de 1.450, do empregado, do empregador, 13º final do ano em 1.450, férias com 1/3 no final do ano, 1.450. De férias, mais 1/3. Por quê? Porque você deu de graça alimentação e habitação. Quem dá de graça aumenta, agrega no salário. Agora, se você dá alimentação e cobra uma alimentação que nós chamamos subsidiada, não tem problema. Tem refeitório na empresa todo dia gratuito? Não. Cobra 50 centavinhos. Ninguém vai reclamar, ninguém vai deixar de comer por causa de 50 centavos. 10 centavos, 20 centavos, 25, 50, R$1. E o resto a empresa banca, mas cobra. Aí fica uma coisa bonita, você está cobrando e não está dando. Quem dá de graça agrega o salário. Outro detalhe importante agora, repetindo, 4,58, integra no salário quem dá alimentação e habitação e vestuário e outros de graça. E ao mesmo tempo, o mesmo artigo 58, mais no final, ele diz que não integra no salário o que a empresa tem que dar e não pode cobrar. Aqui não pode cobrar. E não vão cobrar, por favor, que não pode, é proibido. Olhem bem, o artigo 458, no parágrafo 2º, 458, parágrafo 2º, diz assim: para os efeitos previstos nesse artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Vestuário. A empresa que diz, pessoal, vocês podem vir vestido conforme os costumes da região, quer vir de tal, não é obrigado a vir de uniforme. Então, cada um vem com a roupinha que quer, não tem problema. Outro empresário vai dizer, essa minha empresa é o Boticário, e eu exijo que tenha o seguinte uniforme. As paredes da sala são verde escuro com verdezinho claro, coisa mais linda, os uniformes dos atendentes, principalmente trabalha muito pessoa do sexo feminino nessas lojas de perfumes e tal. Os uniformes dessas pessoas têm que vir, em primeiro lugar, vir uniformizado rigorosamente com aquela cor, com aquela etiqueta maravilhosa da Boticário, que é um verde escuro contrastando com o verdinho claro, coisa mais linda. Tá? Então, eu empregador, estou exigindo que todas as pessoas que aqui trabalham venham uniformizadas. Eu sou a Gol, as meninas têm que ter lá, as aeromoças, o lencinho aquele, uniformezinho maravilhoso, porque a empresa assim o determina. Logo,
A empresa que obriga o seu empregado vir devidamente uniformizado, ela é obrigada a dar o uniforme e não pode cobrar. Tá, professor, mas qual é o problema aí? A dar uniforme. Eu, com a minha pionada construção civil, eu dou uma calça, uma camiseta e está meio resolvido. Agora, não esquece, esse pessoal que, principalmente da ala feminina, que trabalha com o público, não vai vir com uma jaqueta, uma camiseta qualquer, meio caindo para cá. Tem que ser uma coisinha bem ajustada, bonitinha, que a pessoa se sinta bem. Aí eu preciso. O uniforme sob medida. Senão a pessoa não vai sentir bem, vai sentir lidando o público ali, a aeromoça, pá, né? Uniforme sob medida, impecável. Aí tu começa, mede aqui, mede lá para ver onde é que a mão de obra que vai dar para tudo isso. Uniforme sob medida, vem um uniformezinho de um para usar, outro em casa para lavar, para já não é um, é dois. Aí vem o uniforme de verão, vem o da meia estação, vem do inverno, aí vem mais a jaqueta especial para o frio, com a gola especial, para proteção e tal, e todos em duas unidades, uma para usar, outra para lavar, sob medida, pessoal, o custo dessa brincadeira vai lá em cima. Quem ainda não passou por isso, um dia vai administrar uma empresa dessa e vai me dizer, e vai se lembrar do que eu estou falando. Educação. Eu quis implantar qualidade na empresa, tem que, antes de mais nada, melhorar a performance intelectual desse grupo de trabalhadores. Aí eu fechei um apartamento lá, fiz uma mega sala de aula, quadro, giz, projetor, material didático, professor, né, termina o expediente, 5h30, banho, lanchinho à disposição, aula 4, para não dizer que foram as 5 noites de semana, foram 4 de segunda, terça, quarta e quinta, das 6 às 9h30 da noite, professor, audiovisual, lanche, tudo como se uma sala da UPF fosse aula normal, para melhorar a performance intelectual do grupo, para depois tentar implantar qualidade. Isso é um processo que eu estou falando com experiência, porque nós vivenciamos isso. Tá? Qual é o custo dessa brincadeira? Água, luz, gás, audiovisual, professor, auxiliar, material. É óbvio, tudo custo da empresa, que a empresa tem que pagar para melhorar essa performance da equipe. Tá? E se eu não fizer o curso, mando ele fazer lá num curso tal, pagar um curso na UPF, numa outra universidade, também vai ser um custo da empresa, a educação que a gente quiser investir nesses colaboradores. Transporte destinado ao deslocamento, eu boto um transporte para levar e trazer, não vou pagar. Assistência médica, um médico especialista, conforme eu falei anterior, a empresa, o transporte não vai cobrar do empregado, a empresa que vai pagar. Assistência médica, a empresa que vai pagar. O seguro de vida, que quiser fazer contra acidentes, a empresa vai pagar. Uma previdência empregada, previdência privada, se quiser fazer, a empresa vai pagar. Então aí vocês começam a concluir o artigo 458 e inciso 1, 2 e tantos, por que às vezes diz que o empregado na empresa custa 100 e a empresa paga 204. É ilusão, não é ilusão, não é verdade, por essas e outras. Tá? Tem empresa que lida com a parte elétrica e eletricidade e tal, tem que dar uniforme para os seus eletricistas. Uniforme de eletricista hoje, dentro do CA, do controle do Inmetro e tal, aí pode custar R$3.000, alguns 3.800, R$4.000, um uniforme completo, tipo astronauta, assim, anti-choque, o cara encosta em uma tomada, deu aqui, não deu choque. Então veja qual é o custo dessa brincadeira, que é um simples EPI. Então, deu IPI, não cobra. Deu uniforme, não cobra. Deu educação, não cobra. Deu transporte, não cobra. Deu seguro de vida, não cobra. Deu assistência médica, não cobra. E vai. Então, a coisa vai muito longa, ela vai avançando o custo da empresa. Artigo 459 da CLT, o salário do empregado pode ser
deve ser sempre mensal. Não pode ser, eu vou contratar o Joãozinho aqui por 3 mil por trimestre. 3.600 por trimestre. Pode? Não pode. Ele vai, tudo nesse país é por mês, como é que o salário dele vai ficar? Ele vai trabalhar 3 meses, vivendo de quê? De vento, de amor, de quê? 3 meses, para depois de 3 meses ganhar o primeiro salário. Até lá faltou alimento, cortaram a luz, a água, ou não tem gás. Então, tudo nesse país é mensal, por que não o salário também não ser mensal? Por isso, nós podemos contratar um Joãozinho por 1.200 por mês, e não por 3.600 por trimestre. 1.200 por mês, sim. Então, artigo 459, o salário deve ser mensal e não bimestral, trimestral, semestral, etc. Tá? Outro artigo importantíssimo da nossa CLT, meus amigos, importantíssimo. O artigo 461 da CLT fala da isonomia salarial, que é a mesma coisa que equivalência salarial ou igualdade salarial. O termo adequado é isonomia salarial, tá? Guardem bem, isonomia salarial eu quero saber quando que o João e o Antônio, ou a Maria e a Helena, que trabalham lá na empresa X, devem obrigatoriamente ganhar o mesmo salário, ou quando elas podem ganhar salário diferente. O Joãozinho e o Antônio lá, enfim, devem ganhar o mesmo salário com certeza absoluta quando verificarem 4 hipóteses, foram confirmadas 4 hipóteses. Primeiro, eles devem trabalhar na mesma localidade. Um trabalha lá em Paraí, outro trabalha na Avenida Paulista, em São Paulo. São localidades diferentes, custo de vida diferente. Outro trabalha no Leblon, lá no Rio de Janeiro. São custos de vida, realidade totalmente diferente, tá? Então, os dois têm que trabalhar, os dois na Avenida Paulista, em São Paulo, os dois em Leblon, no Rio de Janeiro, ou os dois em Paraí, ali ao lado de Casca. Tá bem? Mesma localidade. Na mesma empresa, no mesmo empregador. Professor, eu sou gerente do Banco Itaú, ganho 2.000 e o Banco Bradesco paga 2.200. Meu querido, por que tu entrou no Itaú e não entrou no Bradesco que você ganha mais? Problema teu. Por que tu procurou a empresa que paga um pouco menos? Por que não te candidatou para aquela que paga um pouquinho mais? Porque cada empresa tem a sua política de salarial. Então, pode sim, empresas diferentes, pagar salário diferente. É um problema de cada um. Então, mesmo empregador, agora se você estiver dentro do Banco Itaú, todos os caixas têm que ter a equivalência. Não pode um 4.000, outro 3, outro 2, outro 1. Porque é a mesmo empregador. Agora, caixa do Itaú é uma coisa, caixa do Bradesco é outra. Correto? Não pode comparar empresas diferentes. Então, repito, se eu fizer uma pergunta para vocês, numa eventual segunda avaliação, que eu disser, pelo princípio da isonomia salarial previsto no artigo 461 da CLT, quando é que 2 empregados obrigatoriamente devem receber o mesmo salário? Tu vai me responder bem sucintamente, letra A. Quando trabalham na mesma localidade, quando trabalham para o mesmo empregador. Quando exercem a mesma função, uma coisa é ser gerente do banco, outra coisa é caixa de banco, outra coisa é vigilante do banco. Nada no sentido de menosprezar uma função ou outra. Quero dizer que são funções diferentes, que exigem graus de transpiração e de inspiração diferente uma função da outra. Ou seja, quanto mais elementar a limpeza tal, é mais transpiração. Quanto mais elevada for a função, menos transpiração e mais inspiração. Portanto, repito, para que 2 empregados, João e Antônio, obrigatoriamente devam receber o mesmo salário, 2.000 e 2.000, devem trabalhar ambos na mesma localidade, os 2 em Paraí, os 2 na Avenida Paulista, mesmo empregador, mesma função, os 2 se caixa de banco, os 2 se vigilante, os 2 se... Tá? E trabalho de igual valor. O que é o trabalho de igual valor? É aquele prestado com a mesma produtividade, caixa de banco. Se mede a produtividade pelo número de autenticações, 700 autenticações durante 6 horas de jornada de trabalho.
mesma perfeição técnica, dois torneiros mecânicos, um trabalha aqui, outro aqui, um faz 100 parafusos, aproveita 98, 2 rejeitados por defeito. O outro faz 100 parafusos, aproveita 50 rejeitados por defeito. Onde é que está a mesma produtividade? Desculpe, onde é que está a mesma perfeição técnica? Não existe. Então, e diferença de tempo de serviço menor que 2 anos. Um entrou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, pegou uma série de diferenças do empregado, e outro entrou este ano. Então, não dá para comparar aquele que entrou há 5, a 10, a 15, a 20 anos atrás ou mais com aquele que entrou este ano. Tá? Então, trabalho de igual valor significa igual produtividade, ou muito parecido, igual perfeição técnica, tá? E diferença de tempo de serviço entre ambos menor que 2 anos. Uma entrou 1 ano atrás, outra 1 ano e meio. Então, estou muito próximo. Menos de 2 anos. Tá? Agora, se um entrou há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, o outro entrou ontem, não dá para comparar. Então, preenchendo essas 4 grandes pré-requisitos, os empregados, João e Antônio, devem obrigatoriamente ganhar o mesmo salário. Se não preencher, podem ganhar salário diferente. Quais esses? Isso se chama isonomia salarial, igualdade salarial e equivalência salarial. Vamos usar o termo isonomia salarial. Repetindo, derradeiramente, João e Antônio têm o direito à isonomia salarial quando trabalham na mesma localidade, no mesmo empregador, fazem a mesma função e têm trabalho de igual valor, que significa, eu já expliquei o que é, me respondam só com essas palavras-chave: localidade, empregador, função, trabalho de igual valor. Ponto final, nota 10. Acertou, eu já sei o que você quis dizer. Tá? Artigo 461 da CLT, repito, de fundamental importância, que está na moda hoje, que está em evidência. Muitas reclamatórias. Por que empresa pequena é assim? O empregador promove o sujeito pela emoção. Esse cara, eu viajei nas férias, ele veio, pousou na minha casa, cuidou ali do meu cachorro, a casa não deu problema. Esse cara é o cara, vou aumentar o salário dele. Não, meu querido, não aumenta. Dá um presente para ele. Dá uma sacola econômica, dá um dinheiro extra, não aumenta o salário. Se tu tem 20 torneiros mecânicos e um deles cuidou da tua casa, você aumentou, todo mundo ganha 2.000. Esse aqui cuidou da tua casa, teu amigo, tua confiança, tu passou para 3.000. Resultado, tu devia ter dado R$1.000 para ele de presente por fora, quieto, lá o dinheiro é teu, paga ele. Agora, o que criou um passivo trabalhista, o senhor que não estudou o direito do trabalho, os outros 19 torneiros mecânicos, pela isonomia salarial, fazem a mesma função, mesma localidade, mesmo empregador, mesma função, trabalho de igual valor. Você criou um passivo trabalhista porque todos os outros 19 torneiros mecânicos podem reivindicar e vão ganhar uma coisa que nós chamamos de isonomia salarial. Isonomia salarial que prevê a igualdade salarial com este empregado que você deu o aumento para ele sem necessidade. Tá? Muito importante isso aqui. O artigo 462 da CLT prevê os descontos que a empresa empregadora pode fazer no salário do trabalho sem consultar ou sem a sua concordância, e ele vai ficar brabo ou não vai, não tem problema. Se eu perguntar, artigo 462 da CLT, muito importante esse artigo. Se eu perguntar, quais os descontos que a empresa empregadora pode fazer no salário do empregado sem consultá-lo, sem a sua concordância? Você vai me responder, os adiantamentos. Algumas empresas na quinzena dão um adiantamento para o seu empregado. Óbvio, se você ganha R$1.000, a empresa te deu 500 na quinzena para você já pegar esse dinheiro, pagar uma continha, vai pagar a conta sem juro, tá? Ela te ajudou, ela não te prejudicou. Então, os adiantamentos, os descontos legais, que são
o desconto da Previdência, que a empresa é obrigada a descontar na fonte, o imposto de renda para quem ganha um valor mais elevado é obrigado a descontar na fonte, o vale transporte, etc, etc, etc. Então você mede os descontos legais. O que são os legais? Aqueles que a lei manda descontar, que não tem o que discutir. E aquilo que prevê o dissídio da categoria. Se o dissídio prevê que uma vez por ano, por semestre, tem que descontar 1 hora, meio-dia, um dia do empregado e passar para o sindicato, pessoal, isso o empregado pode ficar bravo, mas não tem o que ficar bravo. Tá? A empresa empregadora ela é obrigada a respeitar o que prevê o dissídio, fazer aquele desconto, reter na fonte e passar para o sindicato, se, eu estou dando uma hipótese aí, se assim o dissídio determinar. O dissídio é um acordo que foi feito entre as duas partes, o qual deve ser cumprido por A e por B. Tá? Então, repito, artigo 462 da CLT. Quais os descontos que a empresa empregadora pode fazer no salário do empregado sem consultá-lo, sem a sua concordância? Tu vai responder os adiantamentos, tá? Os legais e o dissídio. Ponto final, nota 10. Artigo 462, parágrafo único. Desculpe, artigo 462, parágrafo 1º, para concluir. Quanto ao dano, nós, pessoas que trabalhamos numa empresa ao longo do tempo, podemos eventualmente causar algum dano para a empresa que nós trabalhamos. Você, gestor, vai ter que classificar esse dado se ele é dano culposo ou dano doloso. Por quê? Porque tu tem que saber o que é dano culposo, o que é dano doloso. Então, em primeiro lugar, o dano se divide em dano culposo e dano doloso. O que é o dano culposo? É aquele que, por uma ingenuidade, sem querer, eu estava com esse tubo de ensaio aqui lá no laboratório, me escapou da mão, estava meio liso, saboado, e quebrei um tubo de ensaio, deu migalhas, e é um tubo de alto valor, fiquei triste, chateado, eu quebrei sem querer, mas quebrei, dei um prejuízo para a empresa, é um valor considerável. Sim, em primeiro lugar, tu tem que dividir. Você, gestor de capital humano, tem que classificar o seu dano é culposo ou é doloso. Culposo é quando a gente cometeu o dano, quebrou, causou prejuízo sem querer. Foi uma mera fatalidade, aquele azarão que você não quer, mas acontece. Que nós, eventualmente, cometemos, vocês, eu, qualquer um de nós está sujeito. Se o dano for culposo, você cometeu sem querer esse dano, vai ser descontado do salário do empregado só se estiver expresso numa cláusula do contrato. Então, todos os meus ex-alunos, gestores, hoje eles aprenderam a lição e colocam lá, contrato de trabalho, cláusula número 14º. As partes signatárias desse pacto acordam que, em ocorrendo um dano causado pelo empregado ao patrimônio da empresa, ser-lhe-á descontado integralmente do salário o valor equivalente ao dano causado. O tubo de ensaio custou 1.000, custou 500, quebrei o computador lá, pintei, bordei, quanto deu? Tanto. Claro que não vamos explorar isso aqui, não vamos pegar, vamos cobrar o valor exato. Mas se está expresso no contrato de trabalho, você desconta a totalidade, pode fazer 2 vezes, parcelar, mas desconta. É legal, porque está lá na cláusula, hipótese 14º, prevê que pode descontar, então desconta. Agora, se o dano for doloso, o que é o dano doloso? É quando o empregado baixou Satanás na cabeça do cara e o cara resolveu, vamos quebrar esse computador, quebrar aquela lâmpada, arrebentar o que tem na frente, vamos destruir. Aquele espírito satânico mesmo. Se for comprovado a má fé, a má intenção do empregado em dilapidar o patrimônio da empresa empregadora, que está empregando o sujeito, pagando salário, se esforçando para sobreviver e catando dinheiro para pagar o salário no final do mês, se for comprovado que o dano foi doloso, com má fé, com má intenção por parte do empregado, desconta integralmente do salário dele, se não dá numa vez, parcela, independentemente se está escrito ou não no contrato. Repito, você, gestor de capital humano, vai classificar o dano em o cara é bom, estava cuidado, escapou tudo do ensaio, quebrou. R$500 de prejuízo.
cobra se estiver escrito no contrato. Se não estiver, não cobra. Tá bem? Se o dano for doloso, com má fé, com má intenção, com espírito destrutivo, de vamos arrebentar, quebrar, e vai quebrar mesmo, e vai dar o prejuízo. Se for comprovado que o dano for doloso, você desconta sempre a totalidade do dano causado no salário do empregado, tá? Independentemente se está ou não no contrato, porque foi doloso. Se for culposo, só está no contrato. Se for doloso, sempre, estando ou não no contrato. Tá? Então, atentem bem, meu querido gestor de capital humano, atual ou futuro. Artigo 462, parágrafo 1º da CLT, dano causou o empregado. Nós podemos causar o dano. Todos nós que trabalhamos ao longo da vida no nossa empresa podemos causar o dano. Primeiro, classifica o dano. Foi culposo? Foi doloso. Foi com boa fé, sem querer, ou foi com má fé, com má intenção? Se for com boa fé, dano culposo, boa fé, só desconta se está escrito no contrato. Se for doloso, má fé, má intenção, desconta sempre. Ok, meus queridos alunos, desculpe, essa aula foi meio longa, quando deu 1h15, mas eu quis terminar esse capítulo, e capítulo que eu amo, que eu adoro, que é muito importante para o dia a dia na nossa vida, e espero que vocês tenham entendido todas essas colocações que são para a nossa vida prática de relevante importância. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia.